real, esse ano, desvaloriza 10,94% frente ao dólar. É a segunda pior moeda do mundo, somente, né, à frente do peso argentino. Muitas opções de qualidade boa pagando IPCA mais 7, isento. Então, eu acho que tem um exagero do mercado. A questão é você conseguir separar isso. Porque a questão é quanto tempo esse exagero demora para passar. E é importante aqui colocar expectativa. O mercado sempre olha à frente. E eu sinto que o governo, atualmente, bate muito na tecla do corrente. A moeda, de fato, lá sofreu, mas mesmo assim, no ano, o peso chileno tá ali, o dólar tá subindo 9,5% e aqui contra o real tá subindo 13%. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um bate-papo de mercado. Estivemos ausentes nas últimas 2 semanas e por isso pedimos desculpas, mas estamos de volta e a todo vapor. Eu, Rafael, meu amigo, sócio, colaborador, grande Thiago Pedroso, conhecido como Pedraulas. A ideia aqui, galera, é dar uma boa resumida, né, do que vem acontecendo no mercado e, sem dúvida, né, o Brasil tem sido holofote nessas últimas semanas por conta de diversos ruídos, né, que vem impactando de forma severa a precificação dos nossos ativos, sejam eles dólar, bolsa ou juros. E Pedroso, antes de passar a bola, né, acho legal a gente comentar bem a fundo sobre o que vem acontecendo, se esse ruído tem credibilidade ou não, né? Eu queria quantificar essa precificação a mercado. O real, esse ano, desvaloriza 10,94% frente ao dólar. É a segunda pior moeda do mundo, somente, né, à frente do peso argentino, que desvaloriza 11,03%. Então a batalha tá boa, tá? Até semana passada, eu acho que o real era pior do mundo, aí o peso desvalorizou mais essa semana que o real, enfim, estão brigando ali para quem leva o último lugar. E olha que curioso, Pedroso, o rublo russo tá valorizando 6,5% esse ano contra o dólar. Eu te confesso que eu não sei o motivo disso. A gente até pode trazer isso em alguma próxima reunião, mas eu achei bem interessante esse dado. E, pessoal, antes de entrar aqui, enfim, nas causas para isto, eu queria mostrar para vocês um tweet do nosso presidente da República, Lula. Ele fala que a dívida brasileira, né, é baixa se comparada aos países da OCDE. A média da OCDE é 113% dívida PIB. Ele até compara a nossa dívida PIB com a dos Estados Unidos, que é 123%. Hoje, a brasileira é 76%. Pedroso, eu acho que isso aqui é o jogo dos 7 erros. Né? Eu queria que ele comparasse o nosso IDH, nossa qualidade em saúde, educação também. É uma verdadeira pena. E por que é o jogo de 7 erros? Ele não está comparando banana com banana, ou maçã com maçã. Não existe comparar país emergente com país desenvolvido. E o Brasil não faz parte da OCDE. Né? Então, naturalmente, a gente tem menos credibilidade e, com isso, o nosso endividamento frente ao nosso PIB é menor, né, do que praticamente todos os países desenvolvidos. Isso é muito claro. Pedroso, comparando banana com banana, né, essa questão fiscal brasileira que embutiu o prêmio no dólar, na curva de juros, na bolsa, ela realmente é tão severa quanto as notícias ou as pessoas falam? Cara, o Brasil, quando você compara ele com outros emergentes similares, o Brasil tem uma dívida mais alta, né? A gente comparando o Brasil com alguns outros emergentes, que às vezes a gente fala bastante, o Chile, não sei o quê, a gente tem ainda algumas outras vantagens com relação a ele, né? Uma economia muito mais diversificada, a gente tem uma reserva internacional que o Chile não chega nem perto, então você tem algumas outras coisas positivas, mas mesmo assim, o Brasil hoje roda com uma dívida alta. Mas olha o que é legal que eu vou levantar aqui, né? Aproveitando essa sua fala. Então, a comparação do Lula não tem o mínimo sentido. Não dá pra gente comparar o Brasil com um país desenvolvido. Se a gente comparar pelo nível de dívida, então a gente tem que comparar pelo restante também, né? Cadê nossa saúde, educação? Cadê o nosso índice de desenvolvimento humano igual o americano, Onde né? tá indo esse investimento, né? Essa dívida? Então, eu acho que assim, se o Brasil conseguir, de fato, crescer, ser um país que invista bem, que consiga entregar um diferencial para o mundo, ele vai poder rodar com uma dívida maior e o mundo vai pagar por essa dívida. Assim como a gente vê com países da Europa, Estados Unidos rodando, porque eles conquistaram isso. E você conquista isso com muito trabalho, muito esforço e com muito planejamento de longo prazo, e não na lábia.
E aí, o que interessante, né? Mas assim, olha isso aqui. Eu trouxe aqui o orçamento federal executado, que foi o que foi pago em 2023. A gente teve 4,36 trilhões de reais. Disso daí, 43% foi para pagar juros e amortização da dívida. 1,89 trilhões, né? O Lula reclama que, em partes, a nossa dívida consome muito recurso, muito mais do que qualquer programa social. Se cai 1% na taxa Selic, o custo da nossa dívida cai muito, né? Ele tá certo, não tá? É muito fácil você usar esse argumento. Qualquer pessoa que não tem um mínimo de entendimento sobre economia acredita nesse argumento. E ele utiliza isso. Eu não sei te dizer se isso é de má fé ou não, mas ele utiliza. Mas a questão é que a economia, quando você olha a economia, ela não é feita por uma pessoa, ela não é feita por um banco, ela é feita por muitos lados diferentes, tanto internos quanto externos. Uma agência que faz, por exemplo, o rating do Brasil, as 3 maiores agências, né, que decidem qual vai ser o rate, se o Brasil é um país com grau de investimento ou não, é uma agência lá de fora, né? Ela, em tese, não tem viés político, ela não tem interesse, né? Ela não tem, na maioria das vezes, nem em tese, não deveria ter interesse em ganhar sobre isso, porque ela não emite dívida aqui no Brasil, ela não tá ganhando em cima disso, mas mesmo assim ela diz que hoje o Brasil não é um bom pagador. E Pedroso, até rapidinho, o que é o mercado? Né? O mercado nada mais é do que a sociedade expressando a expectativa do bem-estar econômico do país através da precificação de ativos. Tá? Essa é minha definição de mercado. E é importante aqui colocar expectativa. O mercado sempre olha à frente. E eu sinto que o governo, atualmente, bate muito na tecla do corrente. Que, sem dúvida, se você analisa a foto, tá super bacana. Desemprego perto das mínimas históricas, juros ainda na meta de inflação, né? Nem que seja... Desculpa. Inflação ainda ali na meta, nem que seja no topo superior. Um ponto aí no que você tá falando. Crescimento de PIB esse ano, o quê? 2%, 2,5%. Trazendo na memória uma coisa legal do que você tá falando, né? O governo olha o que tá acontecendo hoje. A Dilma foi reeleita pelo momento econômico que ela estava vivendo no momento da reeleição. Ninguém olhou o que estava acontecendo para frente. Isso eu digo ninguém não. Tinha muita gente avisando. Mas ninguém, assim, no grosso, foi votado a Dilma porque votaram de acordo com o momento que ela estava vivendo, sem ter a percepção de o que estava acontecendo com relação ao aumento de gastos, questão fiscal, ia levar o Brasil para a maior recessão praticamente da história dele. Sim, sim. Então, assim, você disse tudo. O governo está falando, emprego tá ótimo, tá, mas e o futuro? Né? E é isso que o mercado olha. Isso que o mercado está olhando. Eu acho que é legal a gente trazer isso à tona, porque muitas vezes passa despercebido, né? Porque a situação macroeconômica corrente atual, ela é positiva, pô, ela é benigna, né? Mas existe muita incerteza quanto à trajetória futura, especialmente quando a gente fala das contas públicas. Você falou das agências de crédito, né? Que são órgãos imparciais que colocam ali uma nota se é bom pagador ou não o governo. Olha o que a Fitch falou essa semana. A agência esperava sinal melhor do governo quando melhorou a classificação do risco de crédito de duplo B- para duplo B. A alteração de metas fiscais 2025 e 2026 não era o cenário base da agência. Então, esse comentário aqui, ele nada mais é do que talvez um presságio a um possível downgrade ou um outlook negativo, né, embutido pelas agências. Exatamente. Que seria, né, algo ruim, e o sonho, né, de recuperar o status de high grade, de bom pagador, ficaria ainda mais distante. O Brasil não tem dinheiro para investir, para criar a infraestrutura necessária, né? Hoje eu estava discutindo com um amigo nosso aqui que mora do Rio de Janeiro, eu falei, cara, como 2 cidades, uma das cidades mais ricas do mundo, que é São Paulo, com o Rio de Janeiro, não tem um trem de alta velocidade para ligar as cidades. Se você pega a Dutra e tombou um caminhão, acabou, você não consegue ir para o Rio de Janeiro. Como que é um absurdo nesse nível? E por que não tem esse trem? Não é porque não tem demanda, é porque as pessoas não têm coragem de investir num projeto desse tamanho. Porque o investimento é muito mal utilizado quando o setor público que financia. Exato. Né? Porque, qual a consequência se você erra, se você gasta mais, menos? Ninguém paga a conta mesmo. E o investidor privado... Na verdade, a gente paga a conta, né? Perdão. O investidor privado, a gente está usando um exemplo, né? Um exemplo bem específico. Mas o investidor privado tem que olhar para um projeto desse de infraestrutura, seja onde for, e conseguir olhar para o longo prazo. Aí ele vê, por exemplo, o marco de saneamento que aconteceu e o governo questionando. Veio a privatização na Eletrobras, que foi aprovado pelo Congresso, que é a maioria... o povo elegeu o Congresso definiu de acordo
E o governo criticando, querendo voltar atrás. Muitas coisas que não se cabe crítica. E aí é engraçado que essa história da FIT, a minha impressão é que ela está muito mais ligada ao ruído que o governo faz do que de fato a uma mudança tão drástica nas condições. Por quê? O fiscal pode ter piorado um pouco, mudou a questão do arcabouço, não foi tão bem. Alguém acreditou nisso? Acho que esse é o ponto. Agora, o Lula ele tá criando tanto ruído que ele tá levando uma impressão negativa pro mercado. E hoje eu vi uma coisa engraçada, eu até brinquei com o pessoal, né? Porque o Robin Brooks lá, o careca da Goldman, né? Ele é muito ativo no Twitter e ele fala muito do Brasil e tem muito brasileiro que acompanha, porque é um estrangeiro, que tem um nome que fala do país. É um analista da Goldman Sachs, um banco gringo, que é muito otimista com a nossa moeda. Hoje ele postou um Twitter negativo, eu falei, pessoal, agora é compra. Hoje ele postou? Hoje ele postou um Twitter falando que o Lula tá indo no caminho errado mesmo. E não sei o quê, e a bolsa tá subindo. Mas assim, você vê que o cara que tá lá longe, que até então ele tava enviesado olhando só as condições econômicas, que de fato são positivas, o Brasil tem um fluxo cambial, uma balança positiva, ele mudou. E até a minha percepção da mudança dele foi de tanta gente falando, pô, você não tá vendo que o Lula tá... o governo tá passando uma percepção negativa. Eu sonho no dia que você olhe pro Brasil e você fala, quem que é o presidente desse país mesmo? Igual a gente faz com a Suíça, sei lá, vários países. Porque a política tem que ser monótona. A política tem que ser um negócio que troca de presidente, você nem sabe quem é, porque tem um prosseguimento das propostas. Mais, Pedroso, não tem problema o juro ser alto ou ser baixo, só não pode ter grandes oscilações em curtos espaços de tempo. Quando o juro saiu de 2% e foi para 3,75%, o quê? Em 12, 18 meses que seja, o que quebrou de pessoa? Exato. E eu não tenho lado, tá? Entendeu assim, o que eu tô falando? Eu falo do Lula, né, que fala um monte de besteira, o Bolsonaro também falava... Não, essa função isso é mais do presidente. Desabafo, uma reflexão geral. É uma reflexão Posso falar geral. Um negócio mas você vê como isso cria um problema na economia. E na economia real. A gente acabou de ver o dólar bater máxima desde 2022. Isso daí bate no bolso de todo mundo. Não é quem tá especulando no dólar. Todo mundo. Quem compra pão lá, o trigo é importado, meu amigo. Então, assim, não tem... O governo tá criando um ruído totalmente desnecessário. Independente se você é de Lula, é de Bolsonaro, pra mim tanto faz. Os dois criaram esse ruído, o Lula tá criando um ruído que, na minha opinião, é ruim pra ele. A eleição dele ele vai pagar uma parte disso que ele tá fazendo, ele vai pagar lá na reeleição, principalmente se ele manter até o final. E aí... Mas você ia comentar alguma coisa? Até ir mudando de assunto, senão a gente vai... Eu queria só compartilhar, eu acho que a gente trouxe aqui, né, um pouco do cenário que é negativo nas últimas semanas, meses para o Brasil, mas uma matéria que saiu na Bloomberg, que eu achei bem legal o título dela, que eu queria que subisse aqui para o pessoal ver, é o seguinte: investidores brasileiros precisam de uma caipirinha e de um remédio para relaxar. Né? Um analista, enfim, acabou falando isso. Ele fala, logicamente, né, que os comentários do Lula não tem tornado a vida fácil, né, para os mercados brasileiros, mas que há, né, prêmios exagerados. E eu queria quantificar isso. Pedroso, você pega a curva de juros brasileira. Hoje tem contrato futuro de juros para final do ano sendo negociado a 11%. Né? Ou seja, tem pessoa comprando e vendendo a opção do Copom estar a 11% no final do ano. Na verdade, esse é o cenário base do mercado atualmente. Quem aqui acredita que vai subir juros até o final do ano? Eu acho extremamente improvável. Assim, não é o fim do Brasil. O Brasil está muito bem posicionado. A gente tem um período ruim, assim como sempre tivemos o Brasil. E assim, quem aproveitar tem oportunidades na mesa absurdas, né? E você acabou de falar da curva de juros, você vê isso refletindo na renda fixa, né? Muitas opções de qualidade boa pagando IPCA mais 7, isento. Então, acho que tem um exagero do mercado. A questão é você conseguir separar isso. Porque a questão é quanto tempo esse exagero demora para passar. E o investidor brasileiro, né, que talvez, né, esse ano ou há um tempo colocou, né, boa parte da sua posição no CDI, justamente com medo do governo, né, eu acho que muita pessoa acabou fazendo isso, pelo menos o pessoal que eu converso e convivo. Hoje, o cara tem, né, um menu de opções ali para escolher onde ele pode tomar um pouco mais de risco com esse dinheiro que tem liquidez, que vem rendendo juros, reloginho para cima, né? Então, galera, realmente, né? E isso explica porque o Brasil não vai para frente.
Porque esse cara, ele não tá investindo nos meios de produção. E aí entra a reclamação do Lula, que ele tanto faz, mas para o cara poder investir, ele tem que dar alternativas, né? Porque se você tem um juros tão alto, por que eu vou riscar meu dinheiro se eu posso ganhar tanto dinheiro desse lado? Mas o governo também não ajuda nesse sentido. Exato. Né? Mas, Pedroso, antes de eu te passar a bola, você falou, né, da questão, né, do que um bom presidente tem que fazer, tem que ser monótono. Eu vou te falar o que eu faria se eu fosse presidente do Brasil, meu amigo. Enquanto aqui a gente ainda tem a polarização de Lula e Bolsonaro, fiscal, mingau, o que seja, né? Enfim, coisas realmente pensando pequeno, né? A gente vê que a gente pensa pequeno frente ao mundo. Os Estados Unidos está discutindo o quê? Uma nova revolução industrial, novos meios de produção, né? Novas eficiências através da inteligência artificial que veio para ficar. Se tá caro, se tá barato, se é bolha ou não, é outra discussão. Mas, sem dúvida, a gente tem uma tecnologia que vai ser alavancada exponencialmente conforme ela se desenvolver. E hoje, Pedroso, um dos principais detratores, né, e oportunidades dessa tecnologia é a demanda energética que ela consome. Se você vai lá no Google, no chat GPT, perdão, né, e coloca como é que eu faço chocolate branco, isso demanda um poder computacional, uma geração de energia 10 vezes maior do que se a gente coloca no Google o mesmo inquérito, a mesma pergunta. Então, como é que a gente vai suprir esse aumento de demanda por energia, especialmente energia limpa, né? Porque o mundo não consegue mais emitir carbono ao mesmo ritmo que emitiu nas últimas décadas, né? O nosso ecossistema não aguenta, e eu acho que isso é claro para todo mundo. E aí, logicamente, isso está muito claro. Eu vi uma entrevista do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, semana passada. E ele fala o quê? Que no futuro, os data centers, né, de inteligência artificial, enfim, de poder computacional, os servidores, eles vão ficar em lugares remotos. Né? Hoje tem uma concentração enorme nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, que é próximo de Washington DC, tem uma fibra ótica boa, enfim, a questão geográfica favorece. Mas ele fala, cara, no futuro, lugares remotos vão ter que suprir essa demanda energética. O servidor vai ficar lá, né? E aí eu penso e falo, caraca... Por que não pode ter um Porque não pode ser nós! No meio do Nordeste, porque não pode ser nós! E, cara, imagina, dá subsídio. Microsoft, Google, NVIDIA investe no Brasil. Vamos gerar energia para os seus data centers. Vamos ser, né, ao invés de ser o celeiro do mundo... Vamos ser a matriz energética do mundo. Ou melhor, ambos. Então, pô... É isso. Não, e o Brasil tem uma oportunidade imensa. Absurdo, né? O Brasil, o que ele pode gerar de energia limpa é absurdo, né? Eu tô falando até Nordeste, que é um lugar remoto. É isso que sei. A gente tem muita energia hidrelétrica. Limpa, hidrelétrica, eólica, solar, enfim. A gente tem fontes abundantes, né? E poderia. Mas a primeira coisa que precisa é a política ser monótona. O cara olha essa bagunça, ele fala... É isso, não. Como é que eu vou investir no Brasil? Pô, e a Espanha, eles receberam um investimento bilionário agora, se não me engano foi da Amazon, da Microsoft, para fazer servidor lá. Né? Porque, pô, o governo dá subsídio, menos imposto, tem energia limpa, pô. Cara... Quem conhece o Lula, manda esse vídeo pra ele, pra ver se acorda. Mas vamos lá. E aí, você tá até falando disso, né? Eu tinha pego um gráficozinho que fala da NVIDIA, né? Aproveitando toda essa história, a NVIDIA que contribuiu aí praticamente de janeiro até... Agora ela caiu, né? Mas tava pegando ali até um pouco antes desses movimentos de queda, ela contribuiu para 40% de toda a alta da Nasdaq. Então a NVIDIA sozinho são... 3.432 empresas na Nasdaq. Só ela contribui 40% da alta de toda a alta da Nasdaq. Se você for pegar as outras empresas grandes lá da Nasdaq, provavelmente é 80%, mas ela foi a que mais contribuiu, né? E aí, depois de tanta alta da NVIDIA, começou a rolar, você deve ter visto, uma comparação com ela lá com a Cisco. Pô, isso já rola um tempo, né? Já rola um tempo, mas agora pegou força, né? Não, com certeza. Eu trouxe um gráfico aqui que compara as duas, né? Cisco e NVIDIA. E posso falar um negócio? Essa comparação ganhou força semana passada, quando por um dia a NVIDIA passou a Microsoft em termos de valor de mercado e virou a empresa mais valiosa do mundo. Exatamente. No começo dos anos 2000, a Cisco fez a mesma coisa. Um dia ficou acima da Microsoft, mesma empresa na época, como a empresa mais valiosa do mundo. Aí depois disso foi só água abaixo. Literalmente aconteceu um cenário muito parecido. A NVIDIA começou a cair logo depois disso, perdeu o posto de maior empresa do mundo. E o futuro veremos. Não me parece que é o mesmo cenário, mas...
tem riscos para a NVIDIA, é difícil você negar, porque ela produz, né? Vou tentar trazer mais objetividade aqui, Pedroso. No dia 27 de março do ano 2000, o valuation da Cisco atingiu um topo de 131 vezes lucro, né? O múltiplo. Isso futuro, tá? Para os próximos 12 meses, não é nem os últimos 12 meses. Hoje, o múltiplo da NVIDIA tá em 45 vezes lucro. Próximos 12 meses. Sim, mas eu vou te confessar uma coisa que assim... Eu sei que isso é uma foto, não é o filme, mas é uma foto. Eu lembro muito vagamente da época da Cisco. Os múltiplos dela foram reajustados depois absurdamente, né? Porque o mercado estava prevendo que as coisas iam ser muito melhor. Então a grande questão da NVIDIA é não honrar a expectativa de lucro. Hoje é 40, mas tá, é 40 vezes lucro porque a margem dela é gigante. Porque não tem ninguém que compete com ela. E se amanhã surgir um competidor? Sem contar que 50% do faturamento dela é 5 empresas que estão buscando desenvolver o seu próprio, Amazon, a sua própria GPU, Tesla, entendeu? Então é muito concentrada a receita da NVIDIA. E essas empresas estão buscando desenvolver seu próprio GPU. Porque a discussão não é se inteligência artificial vai ser importante não, porque eu acho que isso ninguém tem dúvida. A discussão é se a NVIDIA mantém esse pace num cenário que... Imagina que é o seguinte, com a margem que ela tá tendo, não falta gente olhando esse negócio. A margem da NVIDIA é 55%. Não falta gente olhando esse negócio e falando, eu quero desenvolver o que você desenvolve. Pensa por essa ótica. Não, lógico. E até, Pedroso, fazendo essa comparação, cara, se você for olhar, a Cisco faz algo que é muito parecido com a NVIDIA, né? O que a Cisco fazia na revolução da internet? Roteador, para as pessoas conseguirem se conectar ao Wi-Fi e acessar sites online. Ou seja, ela que fazia a infraestrutura. A NVIDIA também faz a infraestrutura, mas para outro componente, que é a inteligência artificial. Para rodar um chat GPT, precisa de milhares de GPUs da NVIDIA em um servidor da Microsoft, que provavelmente fica na Virgínia, hoje, né? Então, as duas empresas estavam fazendo a infraestrutura necessária para que a revolução industrial de X época ganhasse força, né? E certamente excessos foram criados. Tá até pegando esse gancho, cara, olha que dado bacana que eu peguei pra gente. Nos últimos 10 anos, o setor de softwares, né, do S&P 500, as empresas que fazem softwares, negociaram com uma média de prêmio frente ao setor de hardwares de 30%. Né? Então, o múltiplo de empresa de software, na média, era 30% acima do múltiplo de empresa de hardware. Hoje, as empresas de software negociam com desconto de 15% frente às empresas de hardware. Por que isso? Por causa até de semicondutores muito puxada pela NVIDIA, pela Taiwan, pela ASML, enfim, que seja, né? Tem até o ETF de semicondutores que não é só a NVIDIA que está subindo. Tem muitas ali que fazem parte desse ecossistema, dessa cadeia produtiva, que também, né, enfim, estão aproveitando altas bem significativas. Então, Pedroso, me parece uma oportunidade. Né? Até porque depois que você faz a infraestrutura, você precisa de software para processar esses dados. Né? E uma coisa que eu vi muito interessante, a gente até comentou isso com o pessoal aqui do escritório essa semana, empresas de segurança cibernética. Né? Pensa o seguinte, essas empresas, elas fazem software, né? E elas vendem esse software para outras empresas conseguirem se proteger de possíveis ataques, hackers, enfim, virar mais seguro ali. Pensa que digitalmente. Com inteligência artificial, até eu posso ser um hacker. ChatGPT, como eu faço? Exatamente, Pedroso. E aí, pô, tem vários dados. A cada 14 segundos, uma empresa é vítima de um ataque cibernético. De 2018 a 2023, o custo às empresas que foram vítimas aumentou 1000%, né? 10 vezes. 73% das empresas ao redor do mundo no ano passado, ou nos últimos 5 anos, alguma coisa do tipo, preciso buscar isso, foram vítimas de ataques cibernéticos. Então, não tá poupando ninguém, né? Todo mundo tá com essa preocupação. Até teve uma entrevista ali pela revista CFO, entrevistou alguns milhares de executivos e perguntou, porra, qual que é a sua maior preocupação em relação ao cenário atual? Ataque cibernético. 62% dos entrevistados falaram que essa era a maior preocupação. Não é inflação, não é recessão. Cara, os meus dados são o meu bem mais valioso. Se alguém rouba isso de mim, acabou meu business. Né? Ou se alguém, enfim, me ataca ali e acaba com o meu meio produtivo. Aonde eu quero chegar, tá? Ficou tão hypado, o fluxo foi tão violentamente para hardware semicondutor,
que empresas que processam dados, que fazem outras fontes de tecnologia inovadoras, que certamente vão ser alavancadas pela inteligência artificial, foram largadas. E um desses setores, né, subsetores, né, no meu ver, é segurança cibernética. Tá? Especificamente falando sobre esse setor, tem um ETF chamado CIBR. Historicamente, esse ETF negociou com um prêmio de 25% frente à Nasdaq. Hoje ele está com um desconto de 15%, 16% para ser exato. Tá? Isso em termos de preço sobre lucro. Né? Esse ano, o preço sobre lucro da Nasdaq saiu, se não me engano, de 23 e foi para 28 vezes, alguma coisa do tipo. E o preço sobre lucro do setor de segurança cibernética saiu de 24,5 para 23. Né? Alguma coisa do tipo, tá, pessoal? Aqui a grosso modo do que eu tô lembrando. Até tem esses dados depois, se alguém se interessar. Mas enfim, software versus hardware. Software foi esquecido. Uma grande tese aí, né? Pra ficar de olho. Bom, você quer continuar lá fora? Eu falo aqui de Brasil. Não, pode mandar bala, Pedroso. Eu acho que tem muita coisa aí do seu lado bacana pra gente abordar. Aqui no Brasil, acho que a gente falou já um pouco, assim, a gente estava fora, então acabou não comentando, do Copom que manteve a Selic em 10,5%. Decisão foi importante, porque foi unânime, todos os dirigentes decidiram pela manutenção, deixar num tom mais duro, então o mercado gostou. Eu acho que tira bastante o risco, mas tem muita gente ainda com o pé atrás, achando que talvez eles fizeram isso mais pelo momento que, eventualmente, uma mudança do presidente do Banco Central e com maioria indicada pelo Lula, talvez eles não tomariam uma decisão como essa. Mas assim, isso é uma minoria. A maior parte do mercado acha que o Copom foi bastante isento nesse sentido, tá? Mas aí, até trazendo de novo, né? A gente tá falando do Lula, é difícil não trazer essa questão de quanto ele tá estressando o mercado com as falas dele. No dia 18, ele teve um leilão de NTNB, né? E foi a maior taxa do ano que tinha acontecido. Isso já no auge do estresse, nas últimas semanas deu uma melhoradinha. Mas foi a maior taxa do ano, né, com uma diferença considerável ali para a segunda maior taxa, o terceiro pior volume do ano, e mesmo com as maiores taxas, eles só conseguiram vender 61% do que colocaram, ou seja, demanda baixa com taxa alta para o leilão de títulos públicos que foi colocado no mercado. Então a gente já percebe que esse estresse começa a bater e aí a gente vê isso também na curva de juros, né? A curva de juros aqui, eu subi um gráfico, que vocês veem lá, em maio, mais ou menos a curva de juros estava bem mais para baixo, por volta de 10,5, e começou a dar aquela puxada, porque o mercado começou a precificar que o cenário piorou, que o Banco Central vai ser mais duro. Então você vê como isso daqui mexeu muito com a nossa curva de juros. Então é um cenário que vale ficar de olho, vem melhorando no curto prazo, e principalmente porque o governo deu algum indicativo que vai cortar gasto, embora o Lula tá falando, não é bem assim, mas deu indicativo. Mas você sabe que também a gente às vezes fecha os olhos e só mete o pau. O Lula fala uma coisa que é muito verdade, tá? A gente dá muito subsídio. Essa desoneração da folha de pagamento, né? É um subsídio absurdo, né? Se você for pegar todo o subsídio que o Brasil dá, é muita coisa e não são eficientes, são provados isso. Tem muito estudo que mostra, né? Zona Franca de Manaus, um monte de coisa que o Brasil dá. Certo. Ao invés de você fazer... Porque, poxa, você dá subsídio para algum crédito setor subsidiado específico. do BNDES, né? Eu acho que esse é um clássico. Então você às vezes dá um subsídio para um setor específico ali para tentar, mas não é eficiente para a economia. Seria muito melhor, talvez, não dou subsídio para ninguém e a alíquota de imposto de todo mundo vai ser menor, ponto. Sabe por que dá subsídio? Lógico, tem que ter os incentivos certos. Mas incentivos para os lugares certos. Mas se não tem incentivos certos, o dinheiro é muito mal alocado. Exato. Por exemplo, vamos dar subsídio para a empresa que faz carne. Cara, a gente precisa olhar para frente, né? Eu quero que o governo crie subsídio para o setor de tecnologia, para trazer um data center para o Brasil. Não para empresa que não precisa. A gente viu isso acontecer no passado. Estou falando agora, não é algo... Melhorou muito essa relação, mas no passado aconteceu aquela questão dos campeões nacionais. Mas tem setores que é necessário, né? Que é importante você olhar para frente para a economia, seja por conta... É importante para a soberania do país. Você, às vezes, tem setores que o governo apoia. Você tem setores que você tem que ajudar, porque é importante, porque você vai ter aqui produção de comida interna, energia, então é importante. Ou seja, porque você está olhando para frente e você quer posicionar o país
naquele setor, naquele segmento específico, né? A gente vê isso muito pro agro, que eu não discordo, eu acho importante, dado que a gente é muito eficiente nesse negócio, né? Mas tudo tem um limite, tem muito exagero por aí. E aí, ó, uma reportagem legal, né? O Lula arranjou um bode expiatório, que é o Roberto Campos Neto. Pra mim, isso ficou bem na cara. Ele arrumou alguém pra botar a culpa, porque se você for pensar na última decisão do Copom, todo mundo votou junto, né? Mas a ira vai contra o Roberto Campos Neto. Aí eu quero saber, quando sair o Roberto Campos Neto, como que vai ficar isso, né? Se o Banco Central vai ser subversivo à decisão do política, ou se o Banco Central não vai ser. E se ele não for, se ele tomar a decisão correta, como que vai agir o governo? Vai ser interessante ver isso. Acho que é por isso que tem prêmio hoje no Brasil, né? Por isso que tem prêmio. Qual que é a resposta para essa sua pergunta? O Banco Central foi uma grande âncora até então, com todas as críticas que a gente faz. E a última que sobrou, né? Tem coisas que eu discordo. A âncora monetária é a última. Decisões, assim, você discordar por um ponto de vista técnico, pô, podia ser isso, aquilo, beleza. E sabe outra coisa, Pedroso? Olha esse dólar subindo. Daqui a pouco isso bate no IPCA. Exato. Daqui a pouco a inflação dos últimos 12 meses está 4,5%. E quando ficar acima de 4,5%, opa, já não está mais dentro ali do que é aceitável, né, nas bandas da meta de inflação. Né? Cara, minha torcida é para que seja um morde a sopro. O governo tá falando aqui, daqui a pouco não é bem isso, a gente vai cortar gasto. Ia ser excelente. É um pouco a característica do teatro, governo deles. Né? E aí uma coisa que aconteceu que aí tem que falar que foi positivo, tem que também falar o que o governo fez bem, né? A meta contínua de inflação Bacana, que eles decidiram essa semana, ela é bem positiva. O que muda, né? Antes a gente avaliava a inflação no ano calendário, de janeiro a dezembro. A partir de agora, o Banco Central vai poder avaliar a inflação nos últimos 12 meses. Então, ao invés de avaliar de janeiro a dezembro, ele vai olhar os últimos 12. Isso foi criada lá pelo Banco da Inglaterra, lá atrás, já é utilizada lá faz tempo, e agora o Brasil vem implementando isso. É positivo porque o Banco Central vai ter muito mais flexibilidade para trabalhar a relação da meta de inflação, até porque você tem a banda de inflação para baixo ou para cima, porque a decisão monetária, o que eles forem decidir ali na questão monetária, ela tem um tempo de defasagem. Então não é que você mexeu agora que você já vai trazer. Então essas bandas é para você trabalhar isso. Então é importante, aí para não ficar tão aberto o negócio, o Banco Central tem 6 meses para colocar a inflação dentro da meta. Então, se durante 6 meses ele não conseguir fazer isso, aí ele tem que fazer todo aquele processo, fazer uma carta pública explicando por quê, o que ele vai fazer, quais são os próximos passos. E também eu achei bem importante isso, eles colocaram que não pode ter alteração tanto na questão da meta ou como no prazo anterior a 36 meses. Então, para fazer qualquer mudança, o governo tem que decidir hoje para ser válido daqui a 36 meses. Importante por quê? Porque praticamente elimina a chance de um cara tentar fazer mudança para no mesmo mandato ele se beneficiar disso, né? Dificilmente o cara vai entrar, conseguir fazer uma mudança no mês seguinte. Quando ele fizer, já vai estar alguns meses, ele já vai estar entrando nessa mudança no final do primeiro mandato de presidente, pelo menos. Só entraria. Então, isso também é bem positivo. E aí, olha que engraçado aqui, né? Aí eu trouxe um gráficozinho que mostra a meta de inflação desde 2000, 99 praticamente, né? Ela não foi cumprida 7 vezes nos últimos 25 anos. Então, durante 7 anos, nos últimos 25, não foi cumprida a meta de inflação. O único período, acho que se você for considerar lá atrás, todos os momentos que não foi cumprida a meta de inflação, com alguma exceçãozinha, lá no início de 2000 você teve alguns estresses lá fora também, mas mesmo em 2000 teve o evento da eleição do Lula, que trouxe estresse, então foi questão política que trouxe estresse e levou a inflação para cima. Depois veio o evento da Dilma, foi questão política de novo que levou a inflação para cima. A gente só estourou o teto da inflação por questões internas, ou seja, a gente tomou a decisão errada. E só agora, em 2021 e 2022, que a nossa alta de inflação não foi por questões internas, foi pelo que aconteceu lá fora por conta da pandemia. Né? Então foi um movimento acontecido. Aqui é perdoável, outras vezes que a gente estourou a meta de inflação, é culpa nossa, é importante que os governos olhem o que aconteceu e não repitam os mesmos erros. Eu acho até legal você estar comentando isso, Pedroso, porque, de novo, né, o mercado está olhando para frente, né? E talvez, né, esse passado triste possa se repetir. Por que eu digo isso? O mundo está numa iminência de um ciclo sincronizado de afrouxamento monetário. Banco Central Europeu já cortou, Banco Central da Suíça já cortou, Banco Central da Suécia já cortou, Banco Central do Canadá já cortou, Banco Central da Inglaterra provavelmente vai cortar em agosto, e o Fed, né,
enfim, uma hora ou outra também vai começar a cortar, seja final desse ano, começo do próximo. Então, hoje o Brasil está muito descorrelacionado em termos de cenário macroeconômico, olhando à frente. Você vê isso via precificação de curva, inflação implícita, câmbio e etc., frente ao mundo, tá? E até comentando aqui sobre a inflação americana, saiu um CPI, né, há 2 semanas, ou 3, a gente não conseguiu comentar aqui, salvo me engano, que foi muito, muito positivo, tá, pessoal? E eu queria falar aqui do Supercore, que é aquele índice que o Fed olha de perto, que exclui alimentos, exclui energia e exclui preços de moradia, né? Que trazem um viés ali um pouco defasado para a leitura final de inflação. Então você pega um índice mais limpo. Esse índice, para você ter ideia, 40%, né, da alta recente dele está sendo atribuída ao setor de transporte, né, que é um subíndice. E dentro de transporte tem algo que chama seguro de carros, né, o prêmio que o pessoal paga para segurar o seu veículo. E nos últimos 12 meses, a inflação nesse segmento específico foi de 2 dígitos. Né? E no mês passado, pela primeira vez, né, em 18 meses, até mais que isso, tem um gráfico aqui, eu tentei fazer a continha rápida, mas é mais ou menos, a gente teve deflação de seguros de carros. E essa deflação de seguros de carros fez com que a leitura mensal do Supercore CPI viesse negativa no mês. Tá? Esse foi um desenvolvimento extremamente positivo. Me parece, né, se eu fosse chutar, que isso continua. Até porque, Pedroso, o inventário de carros usados nos Estados Unidos tem aumentado bastante. Né, que significa talvez uma demanda desacelerando que, né, coloca ali um pouco de pressão sobre esses prêmios de seguros. Tá? E, logicamente, né, tem aquela tese que está um pouco velha, ainda não veio, demora, que é moradias. Pô, ontem ou hoje, agora não me lembro, a gente teve o dado de vendas de casas existentes, né? Se não me engano foi isso. Pô, veio muito abaixo do esperado. A expectativa era -1, veio -11%. Né? E por quê? Pô, o cara não tá comprando porque a taxa de hipoteca tá alta. Enfim, tem N fatores. E, querendo ou não, né, a inflação de moradias, né, especialmente aluguéis, está rodando a 5,5% nos últimos 12 meses quando você analisa o CPI. Né? Quando você pega os dados em tempo real das imobiliárias, é muito menor essa taxa de inflação. A gente já vê vários ask prices, né, o preço que o cara pede para vender a casa, diminuindo de forma considerável. Tá? Então a pergunta é, até que ponto isso vai se refletir nos indicadores oficiais? E eu acho que é uma pergunta realmente de tempo do que se vai ou não vai refletir. Então, pô, eu tenho um viés aqui, especialmente depois desse CPI recente, que a gente pode ver uma inflação benigna olhando à frente. E hoje a gente está gravando, é quinta-feira. Tá? Amanhã, sexta, vai ter o dado PCI, né, referente ao mês de junho, que é o dado de inflação que o Fed costuma monitorar de perto. Logicamente, depois do CPI, já foi revisado para baixo as estimativas do PCI. Antes do CPI estava 0,2 a leitura mensal, hoje está mais próximo de 0,15, 0,14, né? Então, pô, o mercado vai estar olhando isso de perto. E se vier algo positivo, essa tese que eu comentei com vocês, ela começa a se amadurecer, ela começa a ficar mais concreta. Eventualmente, os Estados Unidos podem se juntar, né, à farra aí dos bancos centrais que vem diminuindo os juros de forma sincronizada. Espero que o Brasil também se junte a essa festa, se possível. Oremos. E uma coisa interessante, né? Você viu quem cortou os juros de novo? Foi dia 19. A Suíça? Não. A Suíça cortou 2 vezes já. É quase a Suíça, se você for Chile, pensar. Pô, o Chile é legal falar. Quase Suíça, se você for pensar, né? O Chile é uma coisa que a gente olha e fala, como que esses caras têm uma taxa de juros abaixo de 6%? É 6? 5,75. Então eu falei que tava abaixo de 6%. Eles cortaram É igual os juros americanos isso, galera. E 0,25 cortado. A moeda, de fato, lá sofreu. Mas você vê, né? Sofreu, mas mesmo assim, no ano, o peso chileno tá ali, o dólar tá subindo 9,5% e aqui contra o real tá subindo 13%. E nesse ano ele ainda tá perdendo. Nos últimos um ano, né, o peso chileno tá perdendo do real. Mas quando a gente pega um prazo mais longo, que aí a gente pega tanto o ciclo de política monetária quanto a questão fiscal, teve eleição nesse período lá, a esquerda também assumiu no Chile, né, nesse período lá, então 5 anos é um prazo legal para você comparar. O Chile tem juros de 5,75. Isso tudo é questão fiscal, será? Os caras são tão arrumadinhos assim nas contas públicas que permitem juros tão próximos do americano? Eles têm o benefício da
cobre e do lítio também, que eles estão se beneficiando. O cobre explodiu de subir. Na verdade, eles As maiores reservas de cobre do mundo estão no Chile. E o segundo ou terceira maior do mundo de lítio também é no Chile. Lembrando que quem já foi lá no Salar de Uyuni, né, deserto de sal que fica na Bolívia, a Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo. Aí Argentina e Chile também, você pega um pedaço. E aí Argentina e Chile também tem reservas gigantes. Eu não lembro quem é o segundo e quem é o terceiro ali. Mas o Chile é o segundo ou terceiro. Ou seja, na mudança que a gente está vendo no mundo, né? Cobre e lítio serão muito importantes. E o Chile vem se beneficiando disso. E lembrando, pessoal, esses dois metais são muito nas temáticas de energia limpa, né? Esses meios produtivos de energia limpa, né? Solar, hidrelétrica, até carro elétrico em si demanda muito desses dois metais. Desses dois. Né? Então, o lítio não é um metal, é um minério. Mas... dessas duas commodities, né? Dessas duas commodities. Perfeito, é só para não errar aqui. Mas aí pegando aqui, ó, só voltando 5 anos, o peso chileno dólar tá subindo 40,9% e o dólar contra o real tá subindo 42%. Nada mal, se você for comparar, né? Dado que eles são com juros de 5,75, bem menor do que o nosso. Nada mal, não dá para reclamar da desvalorização do peso nesse cenário. Pedroso, quero falar uma última coisa, aí vamos encerrar, pode ser? Claro. Devemos. Eu vi essa notícia agora, antes de entrar aqui, que basicamente, né, foi assinado um decreto pelo Haddad que vai tributar, né, ganho de capital de criptomoedas na fonte. Então, pô, você tem a sua Bitcoin no mercado Bitcoin, uma corretora brasileira, você vendeu, já fica na fonte ali o imposto que você tem que pagar, retido, igual, digamos, um fundo ou um título de renda fixa ocorre hoje, né? E eu achei interessante que a Binance Brasil não foi inclusa na lista de exchanges, né, de corretoras que vão ter essa retenção na fonte. Né? E a Binance Brasil, né, o chefe, o CEO dela é o sobrinho do Haddad, sabia, Pedroso? Eu não sabia coincidência? Disso. Então, título de curiosidade, lembrando, a Binance não é uma corretora brasileira, eles têm uma operação no Brasil, eles são sediados em paraíso fiscal, talvez, enfim, tem uma N fatores. Mas, nesse primeiro momento, a Binance Brasil não vai ter essa retenção, né, na fonte de ganho de capital sobre criptomoedas, né, e o sobrinho do Haddad, ele é o chefe da Binance Brasil. Isso também não quer dizer muita coisa. Exato. É uma decisão lá de fora. Ela não... Eu acho que é um pouco mais nebuloso, né? Os caras têm tanta camada ali que... lá fora já teve problema em cima dela, né? Enfim, o CZ tá preso, né? Sim. Enfim, tem mais uns 2 meses ali de cadeia. Porque ele ficou rico, é o cara que mais enriqueceu preso na história, né? Porque as criptomoedas subiram depois que ele foi preso. O CZ é o fundador e ACO global da Binance. E só pra fechar, hoje mesmo, Pedroso, a gestora VanEck entrou com um pedido na SEC, que é a CVM americana, para protocolar um ETF de Solana. Ou seja, já temos o de Bitcoin negociando e o ETF de Bitcoin da BlackRock foi o ETF que chegou ao marco de 20 bilhões de dólares sobre custódia mais rápido da história. Então, olha o fluxo que atraiu. Provavelmente, mês que vem, né, até por bater na madeira aqui, vai ter o ETF de Ethereum, que uma parte já foi aprovada pela SEC, falta um formulário S1 para lançar o ticker e vir a mercado. E agora, né, entra o período aí de alguns meses para a SEC analisar o pedido do ETF de Solana. Então, para aqueles detentores de criptomoedas, regulamentação, institucionalização cada vez mais evidente no setor, tá bom? É isso. Então, um grande abraço a todos, um bom final de semana em família, repleto de amor, felicidade. Enfim, um abraço, pessoal. Um abraço, Tamo pessoal. junto, viu? Tchau, tchau.